Então Uhum. você pode dar início e aí eu vou colocando as perguntas de acordo com o tema que você vai falando, igual como a gente fez Perfeito, outra vez, tá bom? perfeito. Tudo bem, Clícia. Eu também agradeço, Clícia, a confiança no trabalho. Eu acho que a gente só sabe que faz um bom trabalho quando a gente recebe o feedback de vocês, pais, né? Quando a gente vê a melhora dos comportamentos das crianças. Não tem como a gente ter feedback melhor e mais satisfatório do que esse. Então, para mim, é motivo de alegria, né? Ver o quanto as crianças elas conseguem se desenvolver, o quanto elas conseguem avançar com o meu trabalho, e também é um motivo de frustração quando a gente percebe que algum comportamento não está conseguindo avançar, mas aí a gente tem que se reinventar, e aí é que chega a parte do psicólogo sistemático. É quando a coisa não dá certo que a gente precisa ficar sério. Mas Sim. enfim, eu me chamo Alberto, eu sou psicólogo, sou formado pela UFPA. Eu faço pós-graduação em aba, aplicada ao autismo, estou fazendo mestrado na área de educação, e trabalho com habilidades sociais. Atualmente estou também trabalhando com aba, né, numa modalidade não só de habilidades sociais, mas também em DTT. E também atendo psicoterapia, adulto, e principalmente adulto. No modelo de psicoterapia convencional, eu estou atendendo apenas adulto. E eu acho que Ah, é isso. legal. Bacana. Então, então também tem a parte da vertente do adulto, não é somente as crianças, não, né? Uhum, sim, Sim, o sim. DTT que tu fala seria exatamente o quê que essa sigla significa? DTT é treino por tentativas discretas. É aquele treino mais estruturado que a gente trabalha com as crianças para a gente ensinar os operantes verbais, que são os comportamentos básicos que as crianças precisam aprender para conseguirem desenvolver habilidades. A gente pode Ah, falar dá um um pouco sobre eles. ótimo. Pode falar, dá um exemplo pra gente, por exemplo. É uma coisa Tá. nova para mim. Eu não conhecia com Uhum. esse nome, né? Às vezes é Aham. colocado pra gente de uma forma mais simples, simplificada, né? Isso aí é uma sigla Isso. também, né? Certo, Uhum. pode falar sobre Isso. isso. Sim. O treino por tentativas discretas, ele é um treino mais estruturado, como eu já disse, né? Então, ele tem como objetivo tentar ensinar para a criança os operantes verbais, que são, como eu disse, são comportamentos básicos que as crianças precisam aprender para que elas desenvolvam outras habilidades. A gente tem, entre os principais operantes verbais, a gente tem o mando, que é a habilidade de solicitar coisas. Então, a gente tenta ensinar para as crianças, nesse modelo de ensino por tentativas discretas, a criança fazer solicitações simples, como, por exemplo, a criança saber pedir água, a criança saber pedir para ir ao banheiro, a criança saber, pelo menos, apontar para aquilo que ela deseja. Porque o que acontece? Quando uma criança não consegue, Clícia, dizer o que ela quer, ela costuma Sim. ter aquele comportamento de choro, de birra por muito tempo, porque o adulto não consegue atender o que a criança quer. Então, a criança, quando ela tem um transtorno um transtorno do desenvolvimento, de pronto, Travou, Alberto. pronto, voltou. Peraí, travou. Vai, pode falar. Então, quando a criança tem esse transtorno do desenvolvimento, que prejudica, né, o desenvolvimento global da criança, ela não consegue emitir o mando de forma adequada. Então, como ela não consegue acessar o que ela quer, ela recorre ao choro. Então, ela chora muito, ela vai chorar por muito tempo, de uma forma disfuncional, né, para conseguir ter o que ela deseja. Então, a gente tem o mando, Tu fala a gente das tem crianças não verbais, é? não Daquelas só que de não criança falam, ou as pessoas que são verbais, mas ainda não sabem falar o que estão querendo, é isso? Tu diz? para as duas Exatamente. crianças. Para as Para duas aquela criança, crianças. isso, para as duas crianças, para aquela que não é verbal e não consegue apontar, porque existem casos de crianças que não desenvolvem a fala, e no autismo isso é muito comum. Na verdade, não é muito comum, mas é comum que aconteça. Tá? Existe uma pequena prevalência de crianças que não têm nenhum problema, nenhuma malformação é, relacionada, tanto cognitiva quanto no aparelho relacionado à fala, né, na língua, traqueia, nenhum tipo de problema relacionado, mas mesmo assim a criança não consegue desenvolver a fala. E aí
isso serve, esse ensino de mando serve tanto para criança que é verbal, mas não consegue dizer o que quer, quanto para criança que não é verbal, mas ela consegue e não consegue apontar. Mas aí a gente tem, claro, tem um manejo diferente para criança que não tem o comportamento verbal vocal, né? Aí a gente trabalha de uma outra forma, a gente ensina de outras maneiras. O que a gente recorre geralmente se a criança não sabe solicitar de forma verbal vocal, a gente ensina a apontar. É a primeira forma de ensino de mando. Sim. E aí, daí, quando ela, essa é vamos dizer, uma primeira etapa. Aí depois daí vão vindo outras etapas, né? Por isso que vocês começam por Isso, essa primeira, que aí isso. realmente a criança já deveria fazer isso, né? Porque tem os marcos de Uhum. desenvolvimento e não faz. E é Isso. observado aí, coloca o TCC, não é isso? TC? DTT. DTT. Ah, tá. Isso. Como é o nome mesmo? Treino por tentativas discretas. Treino muito Fica ao legal. contrário, porque a sigla é em Porque é inglês. Aí inglês, quando é né? em inglês, Sim. inverte, É tá? uma coisa horrorosa esse negócio de inglês, mas tudo bem. Mas Mas bem assim, interessante, olha, bem é, interessante isso, sim. uhum. O mando é só um dos operantes, tá? Mas a gente tem outros operantes verbais, são o tato, que é a habilidade de nomear coisas no seu ambiente, né? De identificar coisas no Ah, ambiente. A gente certo. tem o tato, a gente tem o imitação, que já tem relação com imitar gestos, né? Imitar o que a gente chama de topografia, que é a forma do comportamento. É como a Pode, criança imita o pode ser, comportamento. pode ser espelhamento também? Não entendi, pode Não repetir? entendi, pode repetir? Daí só um instantinho, porque na hora que tá na live, aí alguém decide ligar. Porque quando eu estou sem fazer nada, ninguém me liga. Ninguém nem liga mais, meu amigo. Como é que vão me ligar essa É hora? Não, não verdade. pode. As Não, pessoas não é fazem mais possível. ligação. Não é possível. Só na live Essas do coisas Alberto. costumam acontecer. É verdade. É Eu, hein? verdade. A palavra Olha, está perseguida. é... Alberto, o espelhamento ele entra nessa parte de que eu chamo de espelhamento da imitação ou não é eu tô falando besteira aqui? Olha, eu não tenho. O que seria esse espelhamento que você está falando? Tens Que é uma quando definição? isso, que é quando, como tu falaste, né? Que é quando a criança olha e faz a imitação. Eu chamo de espelhamento, mas não sei se é a Ah, palavra sim, certa. entendi. Não tem uma questão de certo ou errado, mas é assim, nesse caso, a imitação, né, do comportamento, ela tem referência sim, com espelhamento, pode ser também, no sentido de que o outro imita o comportamento que eu imito. Por exemplo, eu estou aqui e eu começo a fazer assim, e tu vai lá e eu falo assim, faz assim, Clícia, aí tu vai lá e faz junto comigo. Isso aqui é muito importante, Clícia, porque esse comportamento a gente chama de uma habilidade pivotal. Tá? É uma habilidade que quando você aprende ela, ela te dá possibilidade de aprender outras coisas. Porque quando você consegue ensinar para a criança a imitação, você dá a possibilidade de, por exemplo, através da imitação, a criança aprender a escrever, a criança aprender a fazer atividades de pintura. A criança pode, através disso, usar manejo com aparelhos eletrônicos, a fazer uma série de coisas usando a imitação. Ensinar a comer, por exemplo, a AVD faz muito isso. Né? Então, é a imitação, é ver o outro fazer e fazer igual. É o que a gente chama de comportamento que é reforçado de ponto a ponto, ele é idêntico. Mas que legal, né? E a gente às vezes faz e não sabe qual é o nome das coisas, né? Por exemplo, quantas vezes Uhum, faço isso aqui com a aluna e não sabia que tinha esses nomes, né? uhum, E agora que eu lembrei, porque eu falei do espelhamento, que quando eu fiz um treinamento voltado para comportamento não verbal, que é a linguagem corporal, a gente fala de uhum. espelhamento, que é quando tu vai te sentar na frente de alguém. Isso trata desde relacionamentos amorosos até relacionamentos de negócios, que é quando tu sabe que a pessoa Olha está que legal. interessada no que tu tá falando, sabe?
Uhum, E aí isso tem a ver muito com questão de relacionamentos assim do modo geral. Quando tu tá numa reunião, tem 5 pessoas uhum, mais você 6, vamos dizer. Aí, pelo isso. sentar da pessoa, dá pra gente perceber se ela tá interessada no que você tá falando ou não. Uhum. Ah, entendi. Aí chama de espelhamento, que quando o outro consegue, até na forma que tu te senta, o outro se senta parecido. Aí se tu pega no copo, o Uhum. outro pega também. Acho que quando tu conheceu tua mulher, tu fez muito isso com ela, só que tu não lembra. É, sério! Eu já ouvi falar sobre essas teorias. A gente faz inconscientemente, entendeu? E aí, quando Uhum, você percebe, tu tá pegando no cabelo, a outra pessoa pega também, então aí a gente chama de espelhamento. Só que agora, lógico, num treinamento com crianças, tu chama, tem um outro termo técnico, mas acaba sendo pouco uhum, também, né? Tem um pouco a ver também, porque é a linguagem não verbal que a gente fala, entendeu? uhum, E agora eu queria que tu falasses um pouco assim dos marcos de desenvolvimento, sabe, Alberto? uhum, Para que essas fases que a criança passa, por exemplo, como a gente já falar de habilidades sociais, que isso também engloba habilidades sociais, né? Quando é que eu sim. sei que a minha criança ela está apta para estar na habilidade social? Porque Uhum, ainda quem não sabe desse tema, a gente está falando de habilidades sociais, mas muitas crianças, geralmente, e isso não é uma regra, e até o Alberto vai falar sobre isso aqui, elas não uhum, necessitam ou necessitam vir do ABA. Aí eu queria que tu falasses um pouquinho sobre para as pessoas uhum, entenderem, poxa, será que a minha criança então ela tinha que já estar fazendo HAS? Porque isso é uma dúvida que eu vejo nos corredores, quando eu estou lá sentada, sabe, uhum, pegando meu celular, eu vejo as mães falando sobre isso, né? Então é uma uhum, dúvida que muitas mães e muitos familiares têm. Se sim. é de acordo com a idade ou ele tem que ter algum requisito para estar no HS. Fala um pouquinho para a gente sobre isso, Alberto, por favor. Falo sim, claro. O que é importante, né, Clícia, que é uma coisa que tu já tem conhecimento, né, que tu é uma mãe que aparente ser uma mãe muito bem informada, que busca bastante informação a respeito da tua filha, e isso é maravilhoso, é que quando a criança, né, isso a gente tem que considerar, que a criança, quando ela está no contexto de DTT, né, que é o que faz lá no terceiro andar, no Creta, que a gente chama de aba, de uma forma até inadequada, porque o que a gente faz lá no HS, né, em habilidades sociais, também é aba. Só que não é aba tão estruturado quanto é no terceiro andar, né? Aquele E ensino, assim, né, que a gente põe a criança na mesinha e ensina a criança a fazer os operantes verbais, como eu estava te falando. sim, e até para responder aqui a Kellen, HS é Uhum, uma sigla também, que é habilidades sociais, que agora ele vai explicar a respeito, tá, Kellen? uhum. Tá, vamos continuar. Aí, assim, a criança, pra gente, o que que sinaliza que essa criança pode ir para habilidades sociais, tá? É, um sinalizador importante para habilidades sociais, para que essa criança vá para habilidades sociais, é que ela já tenha conseguido os pré-requisitos na DTT. Então, ela já conseguiu alcançar todos os marcos de desenvolvimento necessários, né, dentro do VibMap, que é o instrumento que geralmente é utilizado. A gente tem outros protocolos, mas o mais comum para crianças pequenas é o VibMap. A gente tem o EFOS e o Ables, que são outros instrumentos, o EFOS para crianças menores e o Ables para crianças maiores. Mas a gente vai considerar que essa criança pode ir para habilidades sociais depois que ela fecha os marcos de desenvolvimento do VibMap. Eu vou dar o exemplo do VibMap, que é o que se utiliza no CRETA, Tá ótimo, pode né? falar sobre Então, isso. assim, o VibMap ele vai medir marcos de desenvolvimento da criança, né? Ou seja, o que ela deveria fazer de tanto a tantos anos, por exemplo. Né? Então, a criança com 1 ano de idade, ela já deveria falar, não sei, sei lá, 50 palavras, mais ou menos. Era essa a quantidade que ela deveria estar falando? Ou ela já deveria estar conseguindo solicitar itens do ambiente? Ou ela já deveria estar imitando os sons do ambiente? Né? O papai fala carrinho, faz vrum vrum, e aí ela deveria fazer isso junto com o papai e ela não está fazendo. Então, são alguns sinalizadores para a criança ir para DTT. Aí essa criança foi para DTT, vamos pensar assim, essa criança estava com esses déficits comportamentais, né? Não conseguiu alcançar, a gente fez uma avaliação dela de VMAP, verificou que ela não conseguiu alcançar para a idade dela,
ela vai lá, faz o treininho dela, e aí, digamos que com 1, 2 anos ela alcança os operantes verbais que são necessários para essa idade. Alcançou esses operantes verbais para essa idade, aí a gente vai verificar o que essa criança ainda precisa trabalhar. Porque o que acontece? O VB-MAP, avalia e ele se detém em comportamento verbal. Mas tem uma série de outros comportamentos, né, que ainda precisam ser trabalhados. Então, por exemplo, comportamentos heterolesivos, por exemplo, autolesivos, né, que são Que é comportamentos aqueles que de prejudicam. machucar. Heterolesivos são aqueles que são comportamentos agressivos que eu emito em relação ao outro. Autolesivos são aqueles que de autolesão, né? Que eu me machuco, eu bato a cabeça na parede, ou coisas desse sentido. E aí, quando a criança ela não tem mais esses comportamentos, né? Se ela não tem esses comportamentos, ela fecha lá o VB-MAP, aí ela geralmente é encaminhada para habilidades sociais. Por quê? Porque dentro do autismo já existe, já é comprovado há muitos anos, que o prejuízo nos neurônios espelho, né, que é responsável pela empatia, que é responsável pelo reconhecimento do outro, ele é um sintoma diagnóstico do autismo. Então ele já vem acompanhado com o transtorno. Está lá no DSM para todo mundo ver. Então, as crianças que têm autismo, elas já vêm com esse prejuízo, com essa dificuldade a mais para conseguir se relacionar, para conseguir fazer contato visual, para conseguir até fazer o mesmo que o outro. Tem vários testes até que já fizeram, tem os testes da boneca, não sei se você já ouviu falar, Clícia, a boneca Sally. Tu tem que me falar o nome dessas coisas, porque eu realmente não sei. O teste da boneca, como é? Fala aí pra mim. Tem o teste da boneca, da boneca Sally. Foi um livro que eu li há algum tempo atrás que falava sobre um teste que foi feito que tem Mas relação com essa. a gente só Fala. clinicamente pode ser feito isso? Assim, desculpa te interromper. Não, ele é um teste Eu tranquilo, posso, qualquer pessoa pode fazer. eu posso fazer na minha filha, por exemplo. Pode, mas aí é que tá. Talvez agora com a tua filha, como ela já recebeu um treino, já recebeu atendimento, então talvez ela consiga responder adequadamente. Eu nem sei se eu vou te conseguir reproduzir exatamente como é, tá? Mas eu vou, porque Tá, já faz mas vai, um tempinho explica que um eu li. pouquinho, Tá. Tá. O teste da boneca Sally ele é o seguinte: um terapeuta, né, acho que é na Inglaterra. Na verdade, é uma terapeuta. Não vou lembrar o nome dela agora, tá? Ela fez um teste considerando essas questões de percepção e dos neurônios espelhos de interpretação, né? Então ela juntou todas essas informações e descobriu que crianças com autismo elas tinham um julgamento diferente de uma questão que é bem simples para a gente. Como é que consiste o teste? Eles pegam duas bonecas, e aí uma boneca se chama Célia, a outra boneca eles dão qualquer nome lá, e eles fazem o seguinte: eles mostram para a criança, né, tem duas bonequinhas, aí eles mostram para a criança assim: olha, cada uma tem uma cestinha, tá, na sua frente. Aí eles mostram: olha, a Célia tem um doce, aí eles mostram para a outra tem a outra não tem nada na cestinha dela, na verdade. Ela não tem nada, tá? E aí o que Tá. eles fazem? Eles pegam eu tô tentando reproduzir de acordo com o que eu lembro, tá? Que eu posso me esquecer de informação. Tá, tudo bem. E aí eles pegam pedem para a criança virar, assim, né? A criança vira de costas, e aí quando a criança vira de costas, uma das bonequinhas, ela pega eles fazem, né, a bonequinha pegar o chocolate e colocar da outra. Então, ela tira da série e passa para sua cestinha o doce. Quando eles perguntam para a criança onde está o doce, a criança não consegue responder adequadamente o que o doce estaria na cesta da bonequinha que pegou. Então, eles mostram, eles chegam, isso é importante. Depois, na segunda etapa, eles mostram para a criança com quem está o doce.
mas a criança não consegue dizer que a bonequinha, a outra bonequinha que chegou, pegou o doce. Ela não Não, ela consegue, consegue, ela pensa o quê? O que seria então? ela não consegue interpretar que, aqui, que o doce está aqui. Então ele pergunta assim, onde está o doce? Aí ela vai Ah, lá ela, na bonequinha que está aqui com a Sally. Ela ainda acha que está sim. com a Sally. Ela volta para a mesma boneca. Aí Ah, isso tem relação com a forma como o autista ele interpreta essas informações, né? Então ele olha para essa informação e ele tem o seguinte: o autista ele é pragmático, ele vê a informação e ele faz assim: olha, o doce estava aqui, nesse lugar. Então, mesmo que uma outra criança uma outra coisa aconteça diferente disso, para todos os efeitos, para o autista o doce continua estando lá, no mesmo lugar. Ele não consegue ter esse senso de mudança espacial, né? Mudou aqui a história e agora tá aqui com a outra criança pegou o doce. não tão É, é repentinamente, né? Ele pode até ter, isso, mas não naquele momento tão rápido. É isso isso, isso. isso demora um pouco para processar para ele, né? É, e aí é Tem, interessante que eles fizeram isso com crianças típicas e descobriram que realmente eles fizeram uma relação lá de a cada 10 tentativas, só uma criança não típica, só uma criança típica errou. Todas as outras crianças acertaram. Teve até um certo. caso de. Eu vou te mandar, desculpa, Ah, eu depois quero sim. Pode me dar a o leitura, é bom, vídeo, um adoro vídeo ler. de um, o vídeo de um professor, o professor Lucel, um professor que eu gosto muito, ele explica bem como é que funciona esse teste. Bem melhor do que eu. Ah, legal. Olha, gente, vocês estão ouvindo aí, né? Tem uma pergunta essa moça, ela deve estar com bem interesse assim, porque ela perguntou aqui assim: quando a criança finge que se machucou é o quê? É tolice? Aí eu não sei Uhum, como é que ela colocou esse contexto, mas tu fingir que acho que é tipo aquilo, né? É para chamar uhum, atenção, sabe? Eu acho que deve ter um pouco sobre isso, né? uhum. Tu Olha, explica, pode explicar melhor do que eu. depende muito, né, Depende do Clícia? contexto, né? A gente só consegue explicar se a gente tem acesso ao contexto da criança, realmente. Senão, eu posso falar aqui que sim. Na verdade, a gente nem utiliza o termo tolice, né? O tolice, né, em termos científicos, a gente fala que é a forma da criança chamar a atenção, né? A criança chama muita atenção, né? Busca muita atenção. Então, mas busca de uma forma inadequada, né? Como a gente fala, que é aquela criança que chora por qualquer coisa, aquela criança que joga as coisas no chão para ganhar atenção, que é o que a gente chama de tolice, né? Que dentro da análise de comportamento, né, a gente vai chamar isso de fuga de demanda, ou a gente vai chamar de mando por atenção inadequado, mando impuro, tem várias nomenclaturas que a gente utiliza para esse contexto. E aí a gente só consegue saber se isso acontece por atenção se a gente faz uma observação. O analista do comportamento, ele é aquele sujeito que gosta de ter acesso ao fenômeno, sabe? Gosta de ter Sim, acesso à coisa como ela acontece. Então, eu só poderia dizer, por exemplo, que essa criança, ela finge se bater para chamar atenção se eu conseguisse visualizar. Porque, assim, acho que eu já cheguei a comentar contigo, né, Clícia, de análise de comportamento, que os comportamentos, é, eles eles têm um são. motivo, né? Mas o que eu queria falar é. O comportamento, para análise do comportamento, está na relação entre três eventos, tá? Eu vou falar assim: são três elos de uma corrente, que é um evento antecedente, o comportamento e uma consequência. Então, todo comportamento, ele sempre possui um antecedente, ele acontece em função de uma consequência. A gente se comporta em função de consequência. Tudo que a gente faz é em função de uma consequência. Se a gente se a gente sai do trabalho pensando em ir para casa, é porque a gente tem uma consequência reforçadora em casa, que é, seja lá dormir, por exemplo, é o lugar que eu durmo, é o lugar que eu troco de roupa, é o lugar que eu tomo meu banho gostoso e fico feliz, mais tranquila, sabendo que já terminei meu dia de trabalho. Ou é o meu filho, ou é a minha esposa, enfim, ou é meu marido. Então, tudo que a gente faz é em função de um reforçador. Né? A gente se comporta em função de reforçadores e a gente deixa de se comportar na presença de estímulos que não são reforçadores, né? Que são estímulos aversivos, como a gente
fala em análise do comportamento. Então, assim, para eu dizer que o teu filho, Luana, ele é uma criança que se autolesiona por atenção, eu teria que verificar o que acontece antes que faz ele se machucar. Por exemplo, a mamãe está na cozinha fazendo comida, ocupada, e aí ela não está dando atenção para ele. Aí o que ele faz? Ele primeiro chama mamãe, mamãe, é o comportamento dele. O antecedente para o comportamento dele é a mamãe não está me dando atenção. Aí o comportamento dele é começar a chamar mamãe, 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 mamãe. Aí a mamãe não atende, né? A mamãe não atende o comportamento da criança. Aí o que acontece? Se ela não atende quando eu falo normalmente, o que ele vai fazer? Ele vai buscar uma outra alternativa para ser ouvido. Então ele vai fazer o quê? Ele vai jogar um brinquedo no chão, ele vai quebrar alguma coisa, ele Ele vai vai, gritar. ele vai gritar, né? Por quê? Porque se ele chama e não é o suficiente para ele conseguir atenção, ele vai emitir outros comportamentos. Aí ele pode até se bater, inclusive. Se ele se aí vem o ponto importante, a consequência, que é no momento em que ele se bate, o que que acontece? Aí ele se Se eu saio bate e aí correndo, né? a mamãe sai, Sai. aí a mamãe dá atenção, Para tudo e vai lá ver o que aconteceu, né? entendeu? Ou então Então até diz, né? agora, Para de gritar, menino. É só de falar isso exato, já é uma, né? Mas aí, já é a claro, atenção que ele estava buscando esse tempo todo. Pô, a gente pensa assim, mas eu tô brigando com ele. Mas ele estava mas querendo era isso, ele queria a tua atenção. O objetivo dele era que tu olhasse para ele e desse atençãozinha para ele. Era isso que ele queria e tu deu. Entende? É difícil às vezes entender, mas é exatamente esse o ponto difícil, né? A gente costuma não dar a atenção da forma adequada, né? Que é quando a criança está pedindo. E assim, isso acontece nesses contextos. A gente, né, a mãe está ocupada, o pai está ocupado, a pessoa que a criança quer atenção não está podendo dar essa atenção. E aí o que, que a gente faz? A gente recomenda nesses casos, né? Se a criança está se autolesionando, se a criança está se machucando, a melhor coisa que a gente tem que fazer é trabalhar com prevenção. E como é que é prevenção e análise do comportamento? Se eu sei, né, isso aí já considerando que eu já analisei o comportamento, que eu já verifiquei que é isso que está acontecendo. Ele chama minha atenção, eu não dou atenção, aí ele se machuca. Eu já entendi, é essa contingência que está acontecendo. São os três elos. O antecedente é, mamãe está ocupada, não pode falar, o filho chama a mãe não responde, e a consequência disso é eu vou me bater para ganhar essa atenção. Então, tipo assim, já está claro. Digamos que já esteja essa aí a contingência estabelecida. Aí o que que acontece? Como a gente já sabe que isso vai acontecer, o que que a gente faz? A gente dá atenção antes da criança precisar avançar. Então, quando ele fala assim, mamãe, 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 aí a gente vai lá e fala assim, meu amor, nesse momento a mamãe está ocupada. E agora a mamãe não vai poder dar atenção para você. Depois, a mamãe pode dar atenção para você. Mas de uma forma que a gente garante que a criança também está ouvindo, que a criança está prestando atenção, que ela está que ela está sendo atendida, né? E tenta garantir um pouquinho de atenção. Mas eu estou ocupada. Garante um pouquinho de atenção que seja o suficiente para que a criança não engaje para um comportamento de autolesão. É muito melhor tirar 1, 2 minutos, cronometrado de relógio mesmo, do que o teu filho se bater. Então, assim, o que a gente tem que pensar agora ele tá se jogando um pouquinho aqui, assim. Ele chega ali no sofá, que é baixinho, e se joga no chão e começa a chorar. Depois pode ser, meu filho começou assim, só se jogando no sofá. Agora ele já bate a cabeça na parede, agora ele já se machuca de outras formas, ele já se machuca se queimando, se cortando, fazendo outras coisas. Começa assim, começa bem devagar. e a gente às vezes não tem nem noção, né, que a coisa vai crescendo, né? Eu Uhum, espero ter esclarecido para você, Kellen. Vamos falar aqui um pouquinho, Alberto, que tu falou dos marcos de desenvolvimento, né? E eu fiquei pensando aqui essa essa nomenclatura que se faz antes
de passar para HS, que é habilidades sociais. Como é Uhum. que, apesar de tu já dizer aqui, todo faz um treinamento, isso tem um tempo, por exemplo, o que eu quero dizer é assim, eu passo um mês, vou observando essa criança e observo que ela pode já ir para lá, se ela tem Uhum. todas as condições, né, vamos dizer assim, ou não existe um tempo para que isso aconteça, para que ela possa ir para HS. E aí, quando tu fala da idade, por que que a gente está falando de criança, mas aqui tem adolescentes também, né? Que, vamos dizer, começou agora o Adultos. tratamento, né? Adultos, e aí ela vai passar por onde primeiro? Porque um adulto já tinha que estar comendo sozinho, já tinha que estar tomando banho sozinho, já tinha que Uhum. estar, mas não está. E aí, como é que funciona? E é isso que eu quero que tu, com a tua análise clínica, né? Uhum. Como é que faz para como é que a gente sabe que, apesar de já ser adulto, adolescente, já acabou, passou o marco, não tem mais marco, né? Já era para estar Sim. fazendo e não faz. E aí, como é que Uhum. funciona? Explica aqui pra gente, por favor. O cerne da questão, Clícia, é que se eu não consigo interagir com pessoas, se eu não consigo, por exemplo, aí eu não estou nem falando de comportamentos de vida diária, tá? Que Tá, são fazer, enfim, comer, tomar banho, etc. Quando eu falo de habilidades sociais especificamente, dentro da área que concerne a psicologia, a gente começa a ver como sinalizador para crianças, aí eu vou falar sobre adultos, mas para crianças a gente começa a perceber quando a criança não tolera a presença de outras crianças, a criança tem um brincar muito individualizado, não é um brincar que interage com as outras crianças. Então ela brinca, o menino brinca com o carrinho, aqui ó, brinca com o carrinho, brinca, mas ele não brinca com outras crianças, é um brincar aqui ah, ó. Outra criança se aproxima do brincar, aí ele não toca, ele não quer, ele empurra. Por quê? Porque a interação para ele é aversiva, né? A interação para ele ela é é uma barreira, né? Então ele não quer essa interação. Então quando a gente começa a perceber que essa criança ela se isola, é uma criança que não tem o brincar uma atenção compartilhada, ou seja, ela não brinca ao mesmo tempo e presta atenção no objeto, ela não se interessa pelos objetos que as outras crianças trazem, né? É uma criança que não busca o contato visual, uma criança que está sempre olhando por baixo e ela não tem esse contato visual de uma forma consistente contigo. É uma criança que vai emitir menos comportamentos verbais vocais na presença de outras crianças, né? Então, esses são alguns sinalizadores que a gente percebe que essa criança, mesmo tendo, às vezes, os marcos do VB-MAP muito bem estabelecidos, ainda não dão para ela o suficiente para que ela consiga, por exemplo, é, estar convivendo sem sentir como é que eu posso dizer, sem sentir ansiedade, sem se sentir aflita, se sentir bem dentro desse contexto, né? Ela não consegue, nesse contexto de interação, estar satisfeita, estar bem, vivendo plenamente de acordo com a sua idade. Então, ela, às vezes, tem todos os marcos. Ela consegue fazer tato, mando, ouvinte de seleção, todos os marcos que são, todos os operantes verbais que são necessários, mas para ela, o contato com outras crianças é muito difícil. Então a gente começa a perceber aí. Né? Ela brinca com outras crianças, ela compartilha brinquedos, né? Ela aceita outra criança. Como é que ela se comporta? Ela fica mais agressiva, né? Então então o são HS ele essas. tem a ver mais com essas questões, né? São essas questões que são ponderadas aí. Entendi, Isso, exatamente. Exatamente. entendi. A gente trabalha alguns comportamentos que são problemas, né? Porque assim, a gente entende, quando a gente fala de habilidades sociais, que todo comportamento que seja disfuncional para a vida da criança, né? Ele implica nas habilidades sociais dela. Então, se a criança não sabe comer, por exemplo, como é que ela vai conseguir socializar com outras crianças que sabem comer na hora do lanchinho na escola, né? Isso vai ser uma barreira, porque ela não vai poder sentar com as outras crianças. Ela não vai conseguir sentar. Isso é só um exemplo, né? E se é uma criança que tem baixa tolerância à frustração, como é que ela vai brincar de jogar com outras crianças? Se ela não aceita perder, se ela não aceita passar a vez, né? Como é que vai. Entende? Então, são alguns comportamentos que a gente entende que são
disfuncionais e que prejudicam as habilidades sociais. Nossa, quando tu me fala isso, chega a ver um filme assim na minha cabeça, sabia? Porque a Luna passou por tudo isso, assim. Só que eu não sabia o nome de nada disso, né? Mas eu me lembro quando ela não brincava sozinha, que ela podia estar no aniversário que fosse, e ela se isolava assim de todos, sabe? E aquilo Uhum, incomodava ela se alguém viesse falar com ela. Hoje é tão totalmente diferente. Ela que vai lá na cara da criança e fala assim, ei, tu não vai brincar comigo? uhum, Olha, mãe, ela não quer brincar comigo, porque até eu tenho isso também. Ainda faço um treino aqui em casa com uma criança que ela não vem sempre, porque depende da mãe deixar, né? É uma uhum, menina da mesma idade que ela, que é típica. uhum. Mas a aluna tá tão desenvolvida que é a aluna que chama a menina para brincar e a menina quer brincar sozinha. E ela Que que fala assim: ah, maravilha. mãe, olha, pode ir embora, pode pedir para essa menina ir embora daqui. Por que, Luna? Porque ela não quer brincar comigo de nada, nada, nada. Ela fala assim, entendeu? E, gente, ela leva o lanche daqui, ela já fala que vai partilhar com outras crianças. A gente brinca de um joguinho aqui que perde, uma hora ganha, ela já consegue aceitar isso, né? De uma forma Uhum, bem natural. Né, ela antes vivia dizendo que ela só ganhava. Não sei se era que era uma forma de ela ficar reforçando isso, mas ela não aceitava muito a questão uhum. de perder, né? E tinha a Sim. frustração de estar se caindo no chão, de chorar. E, nossa, cada vez mais assim, eu fico muito feliz, assim, de ver que a aluna. Eu sei que existem outras coisas que a gente quer sempre desenvolver na criança, né? Mas Sim. eu fico surpresa até, não subestimando a capacidade dela de desenvolvimento, é porque ela tem avançado de uma forma tão magnífica que assim, não é que eu coloque defeitos em nada, existe sim algumas coisas que ela ainda precisa desenvolver, mas Uhum, assim, essas coisas que me incomodavam, por exemplo, quando ela não ia pra rua, eu não sei se é talvez o problema aí de alguma mãe aqui, ela batia nas crianças. Ela bate, quando a gente via, ela já estava batendo, parecia um ringue. Eu tinha que estar antes prevenindo, uhum. porque qualquer coisinha ela ia puxar o cabelo de uma criança. Então ela dava um tabefe na menina. E isso não era porque ela via aqui E, nada disso, e, e era eu dela, posso, entendeu? e eu posso até falar, se pra ti não tiver problema, a gente fez muitas análises a respeito desse comportamento da aluna, porque é recente ainda que esses comportamentos autolesivos, heterolesivos que ela tinha com outras crianças, né? E a gente foi Isso. conversando, a gente foi pensando. Eu acho que posso falar um pouco sobre o que as minhas observações dela, Claro, e é por isso que a gente está aqui, né? Que tá? vai ajudar outras É, mães, com certeza, entendeu? aham. Uma das coisas que eu observei na Luna é que a Luna tinha um padrão comportamental de. Ela sempre teve esse padrão de aproximação, desde quando eu conheci ela. Então, ela sempre quis buscar o par, né? Então, ela sempre buscou outras crianças. Então, ela tentava sempre buscar outras crianças, ela queria participar das interações com outras crianças, contudo, o que a Luna não tinha era repertório para se aproximar das outras crianças. Então ela não sabia dizer o que ela queria, ela não sabia dizer o que ela queria fazer, do que ela queria brincar. Então a gente foi ensinando para a aluna o que ela deveria fazer, o que ela deveria falar na presença de uma outra criança. Então, quando ela apresentava comportamentos, né, heterolesivos na presença de outras crianças, a gente obviamente tinha que fazer um manejo físico em algumas situações, porque ela ficava com muita raiva, ela ficava com muito aborrecida, mas aí a gente começou a observar que o que estava acontecendo antes aqui, o que estava gerando essa resposta da aluna? Porque é muito fácil olhar assim, olha, ela bate, ela agride, ela faz isso e aquilo outro. Mas tem alguma coisa que funciona. Eu vou chamar aqui de forma até inadequada, eu vou chamar de disparador, porque eu acho que facilita para as pessoas. Que é um E antecedente, né? Que o antecedente que estava acontecendo antes, que era o que estava fazendo o aluno se comportar assim. E aí, quando eu fui parar para pensar, não, vamos ter um olhar clínico e olhar para a coisa, para esse fenômeno e ver o que está acontecendo. Claro que a gente vai ter que proteger a outra criança, mas aí a gente tem que olhar para o comportamento da aluna, entender o que está acontecendo. Aí o que a gente percebeu geralmente, a aluna ficava assim quando ela não conseguia ter a atenção de um par. Então ela queria brincar ou ela queria alguma coisa, o par não estava dando essa atenção para ela, e aí ela partia para um outro tipo de comportamento
que ela sabia que de alguma forma ganhava atenção. Porque, querendo ou não, quando ela agredia, todo mundo dava atenção para ela. Todo mundo olhava, todo mundo ficava, olha, Luna, não faça isso, Luna, não faça aquilo. E aí a gente percebeu que se ela consegue essa atenção antes de ela engajar em comportamentos mais, posso dizer, mais graves, né, de formas mais inadequadas, a gente consegue prever esse comportamento e diminuir a chance dele acontecer. Então, o que, que a gente fazia? Se o par não dava atenção, um dos tios ou eu dava atenção. Então, o par está aqui conversando com outros aqui. Mas a gente queria que ela conseguisse atenção. Então, o que, que a gente fazia? A gente reforçava, a gente dava atenção. O que você quer, Luna? Então, ela falava assim, fulano, fulano, olha o meu desenho. Aí o fulano não respondia, aí a gente respondia. Uau, Luna, que desenho lindo seu. Muito bem, você faz desenhos maravilhosos. Você pinta muito bem. E o que que acontecia? A gente saciava a atenção dela. Então ela não dependia do coleguinha. Claro que o ideal nesses casos é que o coleguinha seja o sujeito que vai dar esse reforçador. E aí, com o tempo, a gente foi sensibilizando uma criança ou outra. Aí, quando ela conseguiu aprender a tolerar um pouco mais, porque ela já estava associada com a atenção que a gente dava, aí a gente partiu para uma outra fase, que foi a fase que os coleguinhas já começavam a dar esse reforço. Né? Então, a gente já... Aí ela já estava tolerando, ela já não apresentava mais o comportamento lesivo, porque ela já estava associada. Então, ela aprendeu que ela podia... Tinha outras formas que ela não ganhava a atenção desses coleguinhas, mas ela ganhava a nossa. Então isso foi satisfazendo e foi deixando ela mais tranquila. E os heterolesivos tenderam a diminuir também. E aí a gente foi sensibilizando os colegas até o ponto que ela conseguiu, finalmente conseguiu já aceitar o elogio dos colegas, e se demora um pouco, ela reclama, mas ela já aceitava, né? Então esse é um processo que a gente vai fazendo, né, ao longo das sessões. E isso, assim, só reforça o quanto que é importante, né? Quando já está dentro de um grupo que a gente vai chamar aí de habilidades sociais, aí tem a psicologia, tem fono, tudo é em prol disso, né? É de conseguir Uhum. estar no meio social de uma forma adequada, né? Isso, Roberto? Isso, isso. Então, eu queria que tu pontuasse aqui para mim, Roberto, assim, os principais pontos, vamos dizer assim, de avanços que uma criança vai ter dentro de uma habilidade social, que tu Tá. consideras como importante na psicologia, vou dizer assim, né? Porque é a tua área, Uhum. logicamente não dá para falar de outra área que não seja a tua aqui, que ela vai Uhum. abranger outras, mas enfim, Sim. e que tu pode dizer para mim assim, não, agora a criança está apta a ter uma alta, que a gente vai colocar aqui, Uhum. que é muito importante falar sobre isso, porque eu também achava que a pessoa passava a vida toda, né, Sim. fazendo terapia, e eu acho que não, tem um momento que Uhum. aquilo vai se reverter de uma outra maneira, como aí que a gente falou da outra vez, mas aí a gente tem que falar aqui Uhum. porque agora vai ficar gravado. E aí, fala, por favor, sobre essa questão, né? Que os pontos que ela vai ter que alcançar Uhum. em tal determinado tempo, porque existe um tempo, né? Por exemplo, a aluna está com 6 anos, tem o quê? 2 anos que a aluna está fazendo terapia em HS. Eu Uhum. não sei quando é que vão chegar comigo e vão dizer, olha, agora ela já está com essas tantas informações aqui e ela vai avançar para um outro patamar. E é isso que eu queria que tu falasse. Quais são Sim. os pontos e quando que avança para que patamar, né? Essa criança, adolescente, o adulto, enfim. Uhum. Quando a gente fala em habilidades sociais, né, então meio que o que a gente espera é que a criança adquira repertório para as habilidades sociais, né? Então a gente espera que essa criança consiga aprender comportamentos de cordialidade, que essa criança consiga fazer troca de turno, né, em atividades. Então ela vai participar de algumas atividades, né, que exigem dela não só passar a sua vez, mas conseguir também aceitar que é a vez do outro. Tem uma série de outros comportamentos que são importantes para esses momentos, né, de jogos, troca o lanche, é uma criança que consegue responder adequadamente quando ela é solicitada. Então, assim, quando solicita para ela
fazer alguma coisa ela conseguiria fazer, ela mantém contato visual de uma forma necessária, não é necessário, não é, é assim, é importante que a criança olhe nos olhos, né, o máximo possível, então, assim, todas as oportunidades que ela tem, ela vai olhar nos olhos, mas que ela consiga olhar satisfatoriamente ao ponto de que a comunicação não fique disfuncional, né? Porque não é interessante dentro de uma comunidade quando alguém conversa, outra pessoa está de cabeça baixa, olhando para o lado, olhando para o outro. Então, assim, para além disso, né, tem alguns ganhos que são de atenção conjunta, que são outras habilidades, né, que envolvem ela conseguir olhar quando ela quer um brinquedo, por exemplo, ela faz contato tanto com o brinquedo quanto com o par que está dando o brinquedo, que demonstra mais interesse na relação. Então, habilidades socioemocionais, reconhecer emoções em si, no outro, né? Habilidades de autorregulação, que são as estratégias e as alternativas que eu tenho quando eventos que eu não espero acontecem, né? Comportamento de grupo, que é como eu me comporto no grupo, como eu poderia me portar em situações envolvendo uma rotina de grupo, né? O grupo de escola, né? Grupo terapêutico também, né? Então, são algumas habilidades que a gente espera que a criança alcance, né, no treino de habilidades sociais. Mas aí, Clícia, tem aqueles pormenores, por exemplo, né? Normalmente, a gente não tem esse trabalho com crianças que têm heterolesivos, né? Só que eu acreditava que a aluna podia evoluir, e eu acreditava que tinha um comportamento, que o comportamento dela tinha que precisava era ser modificado ali, os antecedentes daquele comportamento dela, sabe? Sim, E aí esse era um pormenor da aluna, porque não é necessariamente algo que ela deveria aprender habilidades sociais, porque ela já deveria ter vindo da DTT sem esses heterolesivos, mas se ela veio, o que a gente pode fazer por ela? Foi isso que veio na minha cabeça, quando eu atendi a aluna. E ao invés de subir a criança de volta para a DTT ou voltar com a criança. E aí é um caso que funcionou, né? Deu certo. A gente percebe hoje que a aluna, se ela emite, porque assim, também tem essa questão, a gente não extingue comportamento, a gente diminui frequência de comportamento. Então, por exemplo, se a gente tinha uma criança, né, que sim. emitia, durante a sessão, 2 comportamentos de lesão com outras crianças, e aí a gente tem agora uma criança que emite uma vez no mesmo comportamento de lesão, isso é melhora. Eu acho que tu concorda que é melhora, né? Com certeza. Com Pois é. certeza. Que Então, assim, externamente ela não faz mais. Pelo menos eu saio uhum, com ela nos lugares, uhum. não existe Exato. mais. É porque, às vezes, o que acontece? É importante até falar disso, porque as pessoas têm uma ideia de que a gente ensina a criança. Eu vou até usar esse termo, vai ficar um pouco confuso, mas ensina a criança a desaprender comportamento. Ninguém desaprende comportamento. Comportamento que tu aprendeu, tu pode até, por falta de exposição de treino, tu pode diminuir. Né? Então, olha, eu não sei tanto desse comportamento, porque eu não faço bicicleta, andar de bicicleta, por exemplo. A gente é pequeno, aprende a andar de bicicleta, mas se a gente passa anos sem andar de bicicleta, quando a gente volta a andar de bicicleta, a gente fica um pouco Vai. nervoso, né? Fica um pouco nervoso. Ah, meu É, Deus, será que eu ainda sei andar, né? E tudo. Mas tu não esqueceu. Te dá um ou 2 dias e tu já tá andando como se tu tivesse aprendido desde aquele período que tu começou, lá na infância. Então, assim, comportamento a gente não desaprende, a gente deixa de treinar. E isso vale tanto para comportamento inadequado quanto para adequado, tá? E aí, resumidamente, né, a gente considera, né, que dentro das habilidades sociais, se a criança consegue esses pontos que eu te falei, né, comportamento de grupo, linguagem social, autorregulação socioemocional, atenção conjunta, brincar social, eles estão bem estabelecidos, a gente considera que essa criança ela está apta a talvez mudar a modalidade de terapia, porque para ela já não é mais uma dificuldade estar em grupo. Aí e vem aí, outro ponto, né? Que é quando a criança entra na modalidade de terapia, ela vai agora para uma terapia convencional, em que ela vai ficar com o terapeuta, e aí a gente não deixa de acompanhar essa criança. Porque se em algum momento
né, as habilidades sociais dela voltarem a ser um problema, né, voltarem a ser uma dificuldade para ela, ela retorna com um grupo de habilidades sociais, a gente cria um outro plano, modifica, né, e vai continuar trabalhando com essa criança, ou então a gente mantém os dois, né, vai fazendo uma espécie de desmame, né, a criança vai saindo aqui das habilidades sociais pouco a pouco e vai começando o convencional, né, e aí, com o passar do tempo, se a criança for adquirindo mais repertório, aí é o caso dela ter só um acompanhante terapêutico que vai na escola com ela, né, um acompanhante terapêutico que vai na casa, aquele profissional que geralmente é um estudante de psicologia, mas que pode também ser um profissional já formado, que vai na casa e vai acompanhar essa criança nesses contextos que ela tem dificuldade. Então, ela tem. Porque também tem que ver isso, né, Clícia? Meu filho é tranquilo em casa, meu filho é tranquilo no shopping, meu filho é tranquilo na lanchonete. O problema do meu filho é a escola. Então, assim, o que está acontecendo? Vai condenar a criança e vai dizer assim, não, meu filho é problemático, ele tem problema na escola, mas em casa ele se comporta muito bem, é tranquilo. Ele vai para o parque, tranquilo. Ele vai para casa do vizinho, para casa dos primos, tranquilo. Aí o problema é só na escola. Então, ou seja, é muito pouco provável que o problema seja criança. Na verdade, é completamente improvável. Então a gente tem que também verificar isso, né? Se existe necessidade para esse espaço específico, se é generalizado. E no caso, quando tu falas a respeito disso, que é quando ele ainda continua sendo acompanhado pelo profissional, mesmo numa outra modalidade de terapia, que é, vamos dizer, a convencional, que já avança para a convencional, como é Uhum. que se dá isso, Alberto? Para caso volte tenha que voltar para o HS? É o que? 6 meses? Vocês dão esse tempo? É isso, mais ou menos? Não tem Tem esse tempo tempo? definido, Não Clícia. tem tempo, não. Não O que tem tempo. define, o que define é a demanda. Qual a demanda essa criança está apresentando agora? Né? Porque não tem como a gente esperar. Se a criança precisa de auxílio, se precisa de intervenção, ela tem que ter intervenção o quanto antes. Né? A gente percebeu que a criança está ansiosa, não pode esperar ela ser reavaliada daqui a 6 meses para saber, para ver o quanto avançou a ansiedade da criança. A gente trabalha de imediato. Então a gente já, olha, vamos criar uma estratégia. Ou então, Cris, o que pode acontecer? Essa criança vai para o treino de habilidades sociais, né? Ou melhor, para o convencional, perdão, ela vai para o convencional, sai de habilidades sociais, e aí a gente percebe que dá para trabalhar com ela no contexto de habilidades sociais no convencional, por exemplo. Ela não precisa mais estar no contexto de grupo, né? O que acontece? Com o passar do tempo, o contexto de grupo também, né, ele precisa ser adaptado, ele é adaptado, ele não pode ser o mesmo para crianças de 6, 7 anos e para crianças de 12, e assim como não para adolescentes também. Tem que ter um esquema, uma estrutura diferente para cada público. Contudo, chega um momento que esse contexto, né, ele pode já não ser mais o suficiente, já não é mais o que a criança precisa. Então ela não quer mais externalizar questões dela no grupo, entende? Então, por exemplo, eu tô com 16 anos, 15 anos, a menina começou a menstruar. Não é algo que ela Hum. quer. Nem toda menina vai querer externalizar isso no contexto de grupo. Então ela quer levar isso para o contexto convencional. Ela quer conversar só com uma terapeuta. Olha, eu estou passando por essas modificações. O menino começa também a ter modificações no corpo, né? Acontece aquele caso da ejaculação noturna, por exemplo. Levar isso para um contexto de grupo pode ser aversivo para a criança, para o adolescente. Então a gente tem que sempre estar verificando todos esses pormenores. Porque só porque não está no grupo não significa que não possa ser treino de habilidades sociais. A gente treina habilidades sociais em terapia convencional. Também dá para fazer isso. E aí, nesses Quando tu, casos. Oi? desculpa, quando tu fala sobre a terapia convencional, ela significa dizer que é aquela um a um, né? Que é só eu e o terapeuta, não Isso, é isso? isso, isso. A psicoterapia clássica da psicologia, né? Que é aquele set Sim, terapêutico, que a gente atende a pessoa no sofá. Não é no divã, tá? No divã é lá com a psicanálise. Aqui é no sim, sofá. entendi. Ai, que legal, porque eu penso sobre isso, né? Eu acho que outros familiares devem pensar a respeito, né? Que vai ter um momento que é importante, né? Inclusive dessa criança ou então desse adolescente ter esse contato só com aquele terapeuta, porque é uma coisa que fica
preservar, inclusive, a intimidade daquela. Ele possa contar, Uhum. né, o que ele e sentir à vontade, porque assim funciona com Isso. a gente como adulto, né? E tem Uhum. coisas que tu não queres falar em grupo. E aí procurar um lugar que possa atender assim, né? Porque tem Sim. lugares também que só tá trabalhando em grupo, apesar de ser convencional, né? A gente não pode nem falar aqui a respeito disso que não é ético, mas tem que Uhum. procurar, né? E assim, se é você que é o interessado da sua criança, você tem que ir atrás, porque ninguém vai fazer por você, né? Sim, Aquilo que a gente que tem que fazer. Então, se eu vejo exato. que há uma necessidade da minha filha fazer algo individual com um preço profissional, não adianta você ficar batendo num lugar onde só está fazendo em grupo tudo, né? Tem que ir Uhum. atrás mesmo de outros lugares, pedir indicação, enfim. E a Uhum. gente, eu não sei que horas são aí, Alberto, que se eu mexer aqui vai esculhambar o negócio, dá uma olhada aí no teu. São 9h25. Ah, então pronto. Então a gente está dentro do prazo. Eu queria só para a gente finalizar, se alguém quiser fazer alguma pergunta ainda, que eu acho que não sei se tem alguém que quer fazer. Tá minha Algumas mãe na pessoas. live aqui. Não sei se ela ainda tá, Quem mas é a ela tua mãe? tava. É Rose, é É, Rosiele? Rosileia. Rosileia. Ah, ela queria participar, né? Mas eu não podia colocar ela para participar da nossa live. Ah, foi. É, Acho que ela apertou sem querer. é, para participar. Mas muita gente faz isso toda vez que tem a live, né? Mas aí, como o assunto era mais sobre as técnicas, né? Aí eu não Aham. posso aceitar. Mas ela acenou aqui pra gente. Te perguntar aqui, Alberto, assim, como é que tu observas assim na questão de uma criança, né, quando ela, independente dela ser autista ou não, né, quando ela precisa de fato fazer terapia. Eu acho que é uma coisa que eu quero falar sobre isso porque muitas pessoas depois que a criança já cresceu e ela já procurando ajuda agora, já perto da adolescência, né? Ah, ela vai sozinha se desenvolver. Eu acho Uhum. um erro tão gravíssimo quanto nunca nem ter procurado a ajuda de ninguém, né? Uhum. Eu queria que tu falasse a respeito disso, porque ainda é preconceito para muitas pessoas procurar terapia, quando ela acha que a criança já fala, ela já está na escola mesmo. Tem muita gente que pensa assim, né? Ah, porque está na escola, vai falar, vai poder. E tem muitas crianças que nem são verbais, né? E estão Uhum. fazendo terapia e não verbalizam ainda, mas o cognitivo tá lá se desenvolvendo. E o que eu quero te perguntar, que tu fales a respeito da quanto é importante a terapia, né? Quanto antes é importante iniciar a terapia. E até dizer assim um prazo de início de terapia, porque eu coloquei Luna com 2 anos, mas se eu soubesse mesmo, eu tinha colocado ela desde o tempo que se eu tivesse tido o olhar mais clínico, de com 6 meses, né? Ela já apresentava algumas coisas que só depois que eu fui me tocar que Luna era autista e eu não sabia, porque eu não tinha nenhum Uhum. caso próximo de mim, eu não tinha uma criança, nem era mãe de nenhum outro Sim. filho. E, e ainda assim, apesar de parecer nova de ter começado, ainda era um pouco tardio, porque tem gente que começa bem antes, né? Uhum. E aí eu queria que tu falasse a respeito disso. Quanto que tu avalia como profissional a idade inicial para começar, né? Enquanto que é importante essa terapia. Coloca aqui o teu parecer clínico, que aí a gente fecha a nossa live com chave de ouro, né? Sim. Então, Clícia, acho que estão te ligando, né? Pronto. Sim, querido. Não, Clícia, tu sério. está solicitada, Clícia. Poxa, mas não era pra ser agora, né? Pode ser depois, né? Ai, Mas eu vou sim, ficar com. eu fiquei- agora tu Eu ficaste fiquei até vendo. tímida, né? Porque, gente, como é que pode? Tanta hora pra ligar, passa o dia, entendeu? Ai, vai, Ah, vamos lá. E acontece. pior que se eu sair daqui, vai acabar a live. É assim que acontece, que outra vez foi isso. Porque eu apertei um negócio, Uhum. pronto, o ao vivo foi embora, entendeu? Eu vou Uhum. ficar rejeitando Então aqui até quando eu conseguir. vamos manter aqui. Dessa vez Isso, vai, isso. Clícia. É. Então, Clícia,
Com relação a quando começar a terapia, né? É um consenso na literatura que a terapia tem que acontecer o quanto antes. A gente tem É, hoje várias alternativas terapêuticas, né? De estimulação para crianças com autismo desde muito pequenas, desde de um ano de idade. E assim, quanto mais cedo essa intervenção acontece, melhores são os resultados e mais atenuados são os sintomas do autismo na vida da criança. Então, assim, a resposta é o quanto antes. A verdade é essa. Quando é, percebi alguma alteração no comportamento do meu filho, percebi que o meu filho tem interesses muito restritos, meu filho chora muito, meu filho não consegue, por exemplo, brincar de brincadeiras que ele deveria estar fazendo para a idade dele, com 9 meses ele já deveria estar brincando ali de colocar o paninho no rosto, tira o paninho e faz bu, e aí a criança já faz bu, já sorri junto, e a criança não está conseguindo fazer isso, né? Quando percebe também que a criança não está conseguindo ter um brincar funcional, né? A criança não pega nenhum brinquedinho, não tem nenhum brinquedinho de referência, tem o brinquedo que ela prefere. E isso eu tô falando de 0 a 1 ano, tá? Então, de 0 a 1 ano, ela não tem nenhum brinquedinho preferido, ela não tem ela não tem interesse em rostos, então ela não olha para rosto, ela não faz contato visual, né? Sabe aquele momento de amamentar que a mãe tem, né? Que é muito comum com aquele olhar de olhar que está amamentando, meu filho está me olhando, aquele olhar que não vem para ti, aquele olhar vago que te atravessa, né? Que é muito comum em relatos das mães, né? Um olhar que parece que não tá, parece que tá me atravessando, não tá me olhando, né? Então, quando a gente começa a perceber essas características, a gente já tem que ficar em alerta. Tem terapia para criança, bebezinho tão pequeno? Eu confesso que se tem, eu ainda não tenho conhecimento para bebezinho pequeno, mas eu sei que de 1 ano em diante aqui em Belém já se faz isso. Aqui em Belém eu conheço clínicas que já trabalham com isso. Que já estimulam desde pequeno, a criança já começa em contexto de grupo, já faz uma estimulação precoce para diminuir esses sintomas relativos ao autismo. E a criança se desenvolve muito bem. Isso vale até para autistas, né? Que a gente tem os níveis do autismo, né? Então isso vale até para autistas graves, né? Que são aqueles autistas mais disfuncionais, né? Até para eles a gente consegue diminuir bastante os prejuízos associados ao transtorno. legal. Então, o quanto antes, né, Alberto, começar as intervenções e o quanto que é importante, né, para finalizar assim para ti, há uma palavra que tu pode colocar sobre o quanto que é para ti ser um terapeuta que trabalha com intervenção, né? Quão satisfatório é para ti? Eu queria que tu falasses assim um pouco, né? O Alberto, quando começou, iniciou essa carreira, tu nem imaginava quanta coisa que tu ia poder vivenciar, né? E Uhum, poder experienciar a respeito. E eu imagino que deve ser cada vez mais assim, eu acredito até que deve ser até surpreendente alguns casos, né? Porque não é uma receita de bolo, cada caso é um caso, cada criança é um caso, né? Cada vez que tu tem uma superação de uma criança, eu acredito que apesar de não estar ali no troféu para todo mundo ver, mas é uma vitória muito mais tua e da família que está ali, né? Te acompanhando. Eu sei que o uhum, reconhecimento vem através, com certeza, desse carinho que tu crias, né? Com a criança, com a família, como eu tenho, por exemplo, hoje, todo um respeito assim com o teu trabalho, que tu foi uma pessoa insistente, persistente, né? Eu que queria desistir, eu me lembro muito bem que eu falava, não, eu vou mudar a aluna de dia, vou colocar porque eu já estava, na verdade, eu estava pensando que não é que tu não ia conseguir, mas essa era mais uma vez que estava trocando de terapeuta, né? aham, E ela tinha vindo de um online e que ela estava realmente, assim, um comportamento bem afetado naquele tempo da sim. pandemia, que todo mundo ficou recluso em casa. Eu fiz Uhum, tudo com ela online, mas uma coisa eu não podia fazer, era o comportamento dela, né? Que eu não tinha como aplicar tudo que se passava. sim, sim. Até porque eu também estava afetada com tudo o que aconteceu, né? Durante essa pandemia, emocionalmente, Uhum. fisicamente e tudo mais, mente. E eu queria que tu colocasses aqui, não, gente, não, eu não quero nem falar dessa parte,
Deixa para uma outra live. Mas para ti, assim, como que hoje tu consegues. Eu imagino que tu deve assim. Nossa, essa foi a profissão mesmo que eu escolhi para mim, né? Mas queria que tu colocasses assim em uma frase, uma palavra, o que que é para ti hoje ser um terapeuta? Para essas, eu não sei se alguém já te fez essa pergunta, né? Eu sei que a outra vez fui fazer palhinha, ela ficou pensando assim, é, numa frase, uma palavra, o que significa para ti tudo isso, sabe? Uma palavra, se eu pudesse definir uma palavra, eu diria que é reinvenção. Reinvenção. Reinventar. Ai, Eu acho que é a palavra que eu melhor defino. Porque, como tu bem falou, né? A gente nunca sabe com o que a gente está lidando, sabe? E no meio desse caminho, quando a gente começa, né? Quando, até, eu não vou me demorar muito nisso, mas quando eu me formei, na verdade, não quando eu formei, perto de me formar, eu, eu tinha muita dúvida do que eu queria fazer. Tinha muita dúvida. Eu cheguei assim, na psicologia a gente faz 5 anos na UFPA e são 10 semestres. Quando eu cheguei lá pelo oitavo semestre, me bateu uma frustração tão grande, porque eu falei assim, nossa, eu tô no oitavo semestre e eu não sei o que eu quero fazer. Eu tô no oitavo semestre e eu não sei o que eu quero fazer. Aí uma vez eu tava numa palestra de um professor que atualmente é o reitor da UFPA. É o Emmanuel Tourinho. ah, E sim. aí, o Tourinho é muito conhecido. Ele é na lista do comportamento. Não vale nem a pena falar o currículo do homem. O homem é bom, bom demais. É um dos melhores do Bom, Brasil. O homem é bom. E assim, e é uma pessoa que não tenho contato, mas ele tá ali. Ele é professor no mesmo programa que eu, ele tá ali, é uma referência para todo psicólogo analista do comportamento, não só daqui, mas do Brasil. E aí eu ouvi numa palestra uma vez, uma professora falando um pouco sobre a história dele. Por incrível que pareça, ela tinha sido aluna dele, do Tourinho, e ela falou assim: o Tourinho, quando chegou do último ano de curso, ele não sabia o que ele queria fazer. E e aí aí, tu e aquilo eu lembro bem. E aí eu ouvi uma outra vez de uma outra pessoa, só que essa pessoa ela é um caso um pouco diferente. É o Luiz Cláudio Figueiredo. Hoje em dia ele é psicanalista, mas ele se formou na lista do comportamento. E aí eu tenho esses dois exemplos, né, de alguém que não sabia o que queria fazer e hoje em dia é referência no que faz, que é o Tourinho, e de uma pessoa que aparentemente sabia o que queria e que hoje está fazendo outra coisa. Né? Então, assim, uma das coisas é por isso que eu falo de reinvenção, que é a capacidade de entender que tá tudo bem, nesse momento é isso que eu quero para minha vida. O que eu queria naquele momento eram muitas coisas, na verdade, eu não queria uma só coisa. Eu queria ser psicólogo da saúde, eu queria ser. A verdade é essa, eu queria ser muitas coisas. Eu queria fazer teste psicológico, eu queria ser neuropsicólogo, eu queria fazer muitas coisas. E no final das contas, quando eu me formei, né, quando eu terminei o curso, abriu-se essa possibilidade para mim. E se abriu de uma forma assim, muito natural, sabe, Clícia? Não foi não foi algo que foi forçado, foi algo natural, foi algo espontâneo. Essa oportunidade apareceu, de eu começar a trabalhar com esse público. Eu comecei a trabalhar, eu gostei, né? Eu achei que eu me senti útil e eu acho que isso foi o mais importante de tudo. Eu me senti útil, eu gosto dessa sensação de me sentir útil, de ajudar as pessoas. Eu adoro quando as pessoas dizem que as coisas que eu fiz deram certo. Eu fico muito feliz, eu fico satisfeito. E é isso que vai alimentando. Então, eu acho que reinvenção é o que mais define. É quando o caminho ele parece que vai para um lugar e ele vai para outro, sabe? E a gente tem a capacidade de acompanhar essas mudanças. Não é fácil, Cris. Não é fácil. Não é fácil, porque quando vocês sofrem, quando vocês trazem uma demanda para a gente,
E isso eu vou falar, não é só comigo, é com todo terapeuta. Ele sofre junto com vocês. Só que ele tem que ficar ali com aquela cara assim. Uhum, uhum, ouvindo vocês. Porque se a gente desaba, né? Mas a gente sente também. E eu acho que é isso, resumidamente. Ai,